Certo, pessoal. Então, hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês como que a banca AOCP vai corrigir a redação de vocês, certo? Então, esses foram os critérios que foram estabelecidos por eles. Então, primeiramente, nós vamos ter aqui, né, o critério um, certo? Esse critério aqui. Vamos desenhar, certo. Critério um. Então, o critério um, ele vai ser levado em consideração a questão do desenvolvimento do tema, né? Informatividade e argumentação. Então, nesse critério aqui, nesse caso, vai ser observado como que o aluno ele compreendeu a temática. Se ele tangenciou, se ele fugiu completamente do tema, ou se ele entendeu de fato a temática. Então, é muito importante, né, que vocês atendam bem ao tema, né, para que vocês não percam ponto nesse critério. Então, toda a questão de adequação ao tema, como a questão de argumentação, vai ser observada aqui nesse critério um. Por exemplo, informatividade. Quais são as informações relevantes que você traz e o quão produtivo elas são em relação à temática? Por exemplo, se eu estou falando de educação e eu vou trazer algo sobre abuso sexual infantil, vocês percebem que não tem muita conexão aí. Neste caso, é muito importante que vocês tenham atenção, porque pode ser que vocês percam ponto, né? Nesse quesito aqui com relação à informatividade, certo? Então, muita atenção nisso. E a argumentação é justamente como você argumenta. Até que ponto você traz os seus argumentos, né? E como que você defende os seus argumentos. Como que você exemplifica, né? O repertório legitimado que você traz, tudo isso. Então, percebam que tanto a questão de entender o tema como a questão da argumentação, que estão diretamente ligados, estão sendo observados nesse critério 1. Agora, em relação ao critério 2. Aqui no critério 2, vocês percebem que vão ser analisados coesão e coerência, mas principalmente coesão intraparágrafos e a coesão entre parágrafos. Olha só que interessante. Então, por exemplo, aqui vocês têm coesão entre parágrafos, e eu acredito que tenha sido algo bem específico da banca, porque olha só, a coesão intraparágrafos é analisado como você faz a coesão dentro do seu parágrafo, né? Então, por exemplo, se você repete muito algumas palavras, se você usa conectores que são inadequados, como, por exemplo, usar o onde sem função locativa, quando você repete muito conjunções, ou até mesmo outras palavras dentro do seu texto que você está utilizando. Repetiu muito o que, repetiu muito a conjunção e, enfim, certo? E já a coesão entre parágrafos, ela vai analisar como vocês unem o parágrafo de vocês. Então, isso é muito importante, porque tem algumas bancas de concurso que não vem problema nenhum em você começar o seu primeiro parágrafo de desenvolvimento colocando primeiramente. Mas eu acredito que a banca ela foi bem específica nesse aspecto. Então, você não pode começar o seu primeiro parágrafo de desenvolvimento com primeiramente, uma vez que a banca vai analisar como que se faz a coesão entre parágrafos, certo? Então, olha só. O ideal seja que você utilize, por exemplo, acabou de sair da introdução, vai para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, você pode utilizar diante disso, diante desse cenário ou qualquer outro operador argumentativo que faça essa conexão. Assim como o segundo parágrafo de desenvolvimento, que você vai trazer uma informação a mais. Então, não é legal que você coloque em segundo plano ou em segundo lugar. O ideal é que você coloque ademais ou trouxe, porque você vai acrescentar uma informação nova, certo? E o parágrafo de conclusão, que é usar o famoso portanto, logo ou até mesmo em suma, certo? Temos aqui, no ponto 3, atendimento à estrutura textual proposta, ou seja, texto dissertativo argumentativo, que você precisa seguir os critérios, e a questão do parágrafo. Então, no texto, nessa parte aqui, vai analisar a microestrutura do seu texto, assim como vai analisar também, por exemplo, a organização dos seus parágrafos. Então, texto dissertativo argumentativo sempre tem tese, sempre tem argumento, sempre tem uma conclusão. Ok. E geralmente os parágrafos eles são bem divididos. Então, por exemplo, se você vai colocar na sua redação um parágrafo assim, muito aleatório, enorme, tipo assim, 11 linhas, um parágrafo de introdução, e você não trouxe o parágrafo de desenvolvimento, pulou logo para a conclusão. Isso vai ser analisado nesse critério aqui. E você pode perder ponto. Ou então, vamos supor que você fez só um parágrafo enorme, um parágrafo grandão,
com 15 linhas, e aí você parou por aí, obviamente você vai perder ponto também, porque essa competência ela vai analisar justamente como você organiza os seus parágrafos, certo? E, por fim, nós temos aqui a competência gramatical, e essa competência ela é muito interessante, porque, veja bem, o que vai ser analisado aqui é a pontuação, grafia, inclusive sua legibilidade, concordância, regência e colocação pronominal. Aqui está sendo especificado, basicamente, as coisas que vocês mais erram. Então, questão de pontuação, vai ser analisado vírgula, ponto, dois pontos, a forma como vocês usam as pontuações, claro. A questão da concordância nominal e verbal, né? Por exemplo, você está ali falando muitos cidadãos. Então, aqui você já poderia, por exemplo, errar. Por quê, Poli? Então, porque você não fez a concordância completa, né? O muito, quando ele está no sentido de adjetivo acompanhando substantivo, vai todo mundo para o plural. Então, se eu estou falando de muitos cidadãos, então vai tudo para o plural. Aí sim eu faria a concordância correta. Ou então, vamos supor que eu estou agora na concordância verbal. Coloquei assim, ó, fazem anos que a história se repete. Então, olha só, eu tenho aqui um verbo impessoal. Por quê? Eu tenho fazer no sentido de tempo decorrido. Então, tá incorreto. O ideal é ser faz anos. O ideal seria colocar faz anos, ok? Então, verbos impessoais, tanto fazer no sentido de tempo decorrido como haver no sentido de existir, ele sempre vai estar na terceira pessoa do singular, então ele não vai para o plural. Então, essas são coisas que vocês vão precisar estar atentos aí na hora de organizar o texto de vocês, tá bom? Temos aqui também a questão da regência. Então, por exemplo, como que vai ser analisado a regência verbal? Então, por exemplo, muitos alunos gostam de utilizar o verbo corrobora como um verbo transitivo indireto. Aí eles colocam assim, corrobora com a situação. Acredito que por esse verbo corrobora parecer com o verbo colabora, e o aluno pensa que ele tem a mesma função, a mesma regência, mas não. Então, isso aqui estaria incorreto. Corrobora com a situação. Estaria incorreto, porque esse verbo ele não pede preposição, certo? Temos também a questão da colocação pronominal, e essa colocação pronominal é basicamente analisada como que você usa a próclise, a ínclise e a mesóclise, certo? Então, como você utiliza os pronomes oblíquos. Por exemplo, vamos supor que você está iniciando essa frase, lá no portanto. Aí você vem aqui, ó, se depreende, vírgula, portanto. Aqui está incorreto. Por quê? Eu não inicio frase com pronomes oblíquos, né? Então, aqui eu não posso usar próclise quando eu estou iniciando uma frase. Está inadequado. O ideal seria depreende-se, portanto, né? Aí eu tenho que usar ênclise porque eu estou no começo de frase. Beleza? Então, esses aspectos vão ser analisados e é dessa forma que a tua redação vai ser corrigida. Então, aqui é só um vídeo rápido para explicar basicamente para vocês como que a banca ela vai corrigir a redação de vocês. Então, em relação a coesão intra e entre parágrafos, tenham atenção, utilizem os conectores adequados no início do parágrafo de vocês, assim como a questão da modalidade gramatical, né? É importante que vocês tenham atenção específica a a esses critérios que aparecem aqui especificamente, assim como ter atenção à competência 1, que muitas vezes ela é a mais difícil, né? Porque o aluno ele tem que combinar tema, informação e argumentação. E desde já eu já dou um macete para vocês. Como não fugir do tema? O aluno, ele consegue não fugir do tema na introdução dele, quando ele cita todas as palavras-chave do tema logo na introdução. Esse é um macete para você não fugir do tema. Então, se você conseguiu citar todas as palavras-chave do tema logo na sua introdução, tá ótimo, tá perfeito. Você não vai tangenciar o tema de forma nenhuma. Certo? É isso. Muito obrigada, galera.